qual é a mentalidade para uma pessoa que quer aprender automação, cara? Bom, hoje eu tenho uma estratégia, eu chamo de estratégia da peteca, que é P de pesquisar, E de estudar, T de testar, E de errar, C de corrigir e A de acertar. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós vamos te mostrar atalhos e obstáculos que podem te ajudar a transformar problemas na área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje, nós vamos tratar do seguinte tema: será que a automação fiscal é para mim? Acho que o tema já é a própria pergunta, né, Marcão? E aí, cara? Exatamente. Cara, com certeza, né, é para você, principalmente se você atua na área fiscal tributária. Então, para quem é a automação fiscal? Para todos os profissionais que têm os problemas que existem na área fiscal tributária. Então, se você tem, por exemplo, eu preparei até uma listinha aqui, né, com os problemas, a gente vai aprofundar em cada um deles daqui a pouquinho. Mas, basicamente, se você atua na área fiscal tributária, se você tem uma série de problemas, se você gasta muito tempo com retrabalho, se você gasta muito tempo fazendo tarefas manuais, sim, a automação fiscal é para você. Mas eu acho que a grande pergunta não é se é para mim ou se serve para mim, mas é se eu sou capaz de aprender, Sim, né? Eu acho que esse é o grande problema, o grande calcanhar de Aquiles que a maioria das pessoas tem. E ao longo desse episódio, a gente vai falar ao longo dos próximos 30, 40 minutos sobre isso. A ideia é esclarecer, não só dizer que sim, é possível que a automação fiscal é para você, mas dizer por quê e como que você pode fazer isso. Tá, legal. Se a gente fosse, antes mesmo da gente adentrar mais profundamente na automação fiscal, você poderia já pincelar quais seriam os principais benefícios que essa habilidade traz para o profissional da área? Cara, eu fiz uma listinha aqui que tem pelo menos 25 benefícios que a automação fiscal pode trazer para quem atua, né, na área fiscal e tributária. A gente vai falar sobre alguns deles, a gente vai aprofundar em todos os 25, né, mas só para vocês terem uma noção do que você consegue alcançar, de quais benefícios você consegue ter a partir do momento que você sabe como utilizar a automação fiscal como uma ferramenta de trabalho que vai te ajudar a economizar muito tempo. O primeiro deles, né, o mais óbvio de todos, é justamente você reduzir o tempo gasto nas atividades, né, no seu dia a dia na área fiscal e tributária. Um outro ponto que eu trouxe aqui é a questão, eu vejo dois momentos, duas situações, né? Então, na verdade, tem várias situações em que a automação fiscal acaba sendo útil. Então, tem um primeiro nível, que é o meu trabalho ali, na execução do meu trabalho no dia a dia, tem o impacto da automação fiscal na minha carreira, tem o impacto da automação fiscal na empresa onde eu atuo. Sim. Então, eu vejo que são camadas, como se fosse uma cebola, né? E ela vai se desdobrando em diversos níveis. Então, no nível de trabalho mais pessoal, como a gente já falou, né, a gente tem lá a questão da velocidade na execução de uma determinada tarefa, a gente tem a questão da segurança, que é o que é muito importante para a gente que atua dentro da área fiscal e tributária, e tem a questão da praticidade. Então, eu sempre falo, né, de você executar suas tarefas de forma mais rápida, mais prática e mais segura. Então, é isso que a gente vai buscar para que a gente tenha tranquilidade, né, na execução do nosso trabalho no dia a dia, para que a gente não fique preocupado com os prazos que estão vencendo, para que a gente não precisa mandar a declaração sem movimento para poder retificar depois, e depois é nunca, né, esquece de retificar as informações. Então, no primeiro nível, eu vejo que esses são os benefícios que elas vão gerar para a gente, que já é muito bom, né? Mas como se já não fosse bom o suficiente, a gente tem os impactos e os benefícios dessa habilidade, né, dessa ferramenta que você pode utilizar para crescer a sua carreira dentro da área profissional. Que aí a gente entra em outros 3 pilares, que é a questão de ter mais tempo livre, né? Para que ter mais tempo livre? Então, por incrível que pareça, boa parte das pessoas que me falam que querem ter mais tempo livre, eu pergunto, cara, por que você quer ter mais tempo livre? A pessoa me fala para estudar legislação. Cara, Então, assim, eu percebo que as pessoas que atuam na área fiscal e tributária, elas gostam muito, né, da área como um todo. Então, elas gostam de estudar legislação, elas gostam de se preparar, né? É um processo que é prazeroso para a maioria das pessoas, para a maioria, mas para boa parte das pessoas que atuam na área fiscal e tributária. Mas pode usar o tempo que você quiser, né, para melhorar seu desempenho profissional, para focar nas atividades que são mais importantes. E essa questão do tempo, ela vai se desdobrando. Cada um vai usar para aquilo que é mais importante para si. Mas tem mais outras dimensões, que é aquela coisa, cara, eu trabalho, feito um voluntário, eu estou o tempo todo apagando incêndio,
e eu não sou nem reconhecido pelo trabalho que eu presto na empresa. Né? As pessoas não me enxergam, as pessoas não me veem. Quanto mais eu me esforço, parece que menos valor eu tenho. E ter esse conhecimento de automação fiscal, a gente percebe que é o segundo benefício que já aparece assim na sua carreira. Primeiro, é o ganho de tempo, porque a partir do momento que você sabe como automatizar uma rotina, você já tem aquele benefício para você, e está ali guardado para você dentro daquele primeiro nível, né? Aquela primeira camada. E a segunda camada é quando você pega isso e mostra para um ambiente onde você trabalha. Isso meio que é como se é a forma mais rápida que eu conheço de gerar reconhecimento profissional dentro de uma empresa. Né? E eu lembro do exemplo que eu trouxe, inclusive, na live passada lá do Marcos Vinícius Penariol. Isso. E ele conta como é que foi essa experiência, né? Ele falou, cara, eu fui lá, fiz um negócio, e aí eu levei na empresa e apresentei. Falei, como é que foi a reação dos seus colegas, né, de trabalho? A primeira reação foi assim, que nada, tu fez isso nada, você estava 10 anos aí canelando para fazer isso, não conseguiu até hoje, tu agora chegou assim do nada e já vai ter feito. Eu fiz, e aí eu fui lá, mostrou, fiz os testes, e aí, cara, tinha realmente resolvido o problema. A gente comprou, foi promovido 2 vezes e tal. Então, o terceiro benefício dessa camada mais profissional, né? Que é o aumento de salário. No caso dele, ele foi promovido 2 vezes, já estava indo para a terceira e tal. Então, a gente percebe, é um padrão mesmo. A gente olha para os alunos, tem os alunos que são donos de escritório de contabilidade, tem uma aluna específica que é dona do escritório, e para ela só o ganho de tempo já é massa. E a gente entra na terceira camada, né, que é a camada do impacto que isso tem na empresa. Sim. Né? Então, se dentro da minha atividade, no meu mundo particular ali trabalhando, eu tenho o benefício de fazer de forma mais rápida, mais prática, mais segura, um nível de carreira, que é eu dentro da empresa, na minha relação com a empresa, a gente tem mais tempo livre, reconhecimento profissional, também do salário. E aí, nessa terceira camada, a gente entra com a empresa. Qual tem uma pessoa que conheça sobre automação fiscal, que usa automação fiscal dentro de um escritório, dentro de uma empresa comercial, industrial, tem para a empresa. A gente entra nesse terceiro nível. Então, basicamente, eu posso agora ter uma equipe que é mais eficiente, eu posso executar um trabalho com uma qualidade maior, com menos gente, sem estressar a minha equipe, né, sem colocar pressão sobre a minha equipe, fazer um trabalho de maior qualidade. Focar em atividades que são mais rentáveis para a empresa ou para o escritório. Então, são todos benefícios. Observe como ele vai permeando, né, diversas camadas, não só individual ali do profissional, mas que chega a atingir, inclusive, a empresa. Muito legal, cara. Na verdade, Marcos, eu gostaria de reformular essa primeira pergunta. Será que é para mim? A gente pode reformular no seguinte sentido. Será que eu consigo aprender isso, cara? Como é que seria? Como é que você... Sim, perfeito. Essa também é uma grande dúvida que as pessoas têm. Não, então a gente está aqui fazendo essa live justamente para esclarecer esse ponto. E eu acredito que sim, cara. Eu percebo que tem um 80-20 aí nessa coisa do aprender a automatizar. Né? Então, primeiro, é a questão da afinidade. Então, de coisa, a gente estava falando lá na live passada, tem gente que tem aptidão para subir montanha, tem gente que tem aptidão para tecnologia, computador, tal. É possível aprender? Sim, é possível aprender. E o que eu acho que é um dos maiores aceleradores para você aprender qualquer coisa? É clareza. E eu descobri isso na prática, na experiência que eu vivi com os próprios alunos. Então, quando eu montei, hoje tem uma segunda versão, né? Fiz a primeira versão do treinamento, depois eu retomei ele e fiz uma segunda versão. O mais interessante é que eu não adicionei mais coisas na segunda versão. Eu retirei coisas que já fui. Por que isso? Porque você começa a aprofundar e entender qual é a essência do que a pessoa precisa para resolver aquele problema específico. Então, hoje, a gente tem uma metodologia que ela tem menos conteúdo, mas ela consegue resolver mais problemas do que a outra. Porque você vai entendendo qual é a necessidade real daquela pessoa dentro daquele ambiente, e você consegue propor isso para ela. Mas, qual foi o grande lugar, digamos assim, o primeiro problema que eu enfrentei quando eu comecei a compartilhar esse conhecimento com as pessoas? Eu tinha lá, eu pensava o seguinte, cara, eu aprendi um monte de coisa sobre automação, e eu vou aplicar isso, eu vou vender como treinador. Então, eu ensinava antes sobre SPED fiscal, então eu passei 4 anos sobre SPED, isso é bom, né? Era registro a registro, passo a passo, bem detalhado, e eu tinha um treinamento sobre SPED fiscal. E eu tinha alguns alunos e tal, e dentro desse treinamento eu sempre dava algumas informações para as pessoas. E um desses alunos veio me procurar porque ele estava com um problema, estava fazendo antecipações do CMS. Você como de estado, tem cada estado chamando de maneira diferente, né?
Na Bahia a gente chama de antecipação, parcial total, tem CMS de fronteira em Pernambuco, cada estado é diferente. Mas faz sim, se cumprir a escola do estado, eu tenho que pagar um imposto. Seja de forma parcial, que é eu vou poder pegar o crédito disso depois da matriculação, ou a antecipação total. Eu paguei para vir para pagar mais ICMS. Então, essa é a essência 80 da coisa. E ele precisava fazer uma formação com esse problema. E ele fez, ele veio conversar comigo. Pessoal, vi que você tem automações e tal, eu estou com esse problema. Você já resolveu isso aí? E ele falou, cara, eu já resolvi isso. Por acaso, já resolvi. E aí eu mostrei para ele qual era o problema, por que ele não estava conseguindo resolver e como que ele resolvia. E ele falou, da vida, tá? E eu mostrei para ele, não, tem isso, ó, tem desenvolvi isso, desenvolvi isso, todas as coisas que eu tinha construído para ele. E ele falou assim, cara, por que eu preciso dessas pessoas na internet? E ele falou, faz esse caminho. Não faz sentido. Quando eu entrei na internet, inclusive, lá em 2017, eu pensava em ensinar sobre tecnologia. Só que eu não tinha sacado esse approach de ensinar dentro da área fiscal tributária. Eu pensava em ensinar de forma genérica. Porque até então, as pessoas faziam, né? Até hoje, se você for pensar, os canais que falam sobre Excel, basicamente, sobre tecnologia, eles falam de uma maneira mais ampla, mais genérica. E aí eu não tinha sacado isso. Tipo, dentro do contexto da área fiscal tributária, não tem ninguém. Só que quando ele me trouxe esse questionamento, eu falei, lá em 2017 eu queria já falar sobre esse assunto. Eu queria falar de ideia. E eu não sentia preparado, porque muitas das pessoas que estavam na internet aprendiam mais. Ou não sentia que eu fazer coisa. E nesse processo eu fui aprofundando cada vez mais nos problemas da área fiscal local e também eficiente em transformar esses problemas em soluções de qualidade. E aí eu fui, sem perceber, que vai adquirir os problemas, isso. Então, como é que eu fiz isso antes? E aí eu comecei a ensinar as pessoas sobre automação fiscal dentro do contexto da fábrica. Legal. Aqui, onde é que eu quero chegar com isso? Né? Eu pensei, são um monte de coisa. Eu vou ensinar as pessoas tudo aquilo que eu sei, e aí elas vão saber o que eu sei e consigo resolver os mesmos problemas que eu consigo resolver. Esse é o plano. Que é uma coisa minha, de conteúdo, tudo que eu sabia estava aqui, termos técnicos, e começar a aprender o caminho. Começar a acompanhar uma pesquisa em cada módulo, o que você achou, qual você dá, se indicativa. E as notas eram sempre boas, notas. E beleza, porque eu fiz isso aqui. Só que, com o passar do tempo, eu queria que as pessoas pegassem isso, aplicassem no seu trabalho, tivessem aplicado. Porque a gente falta muito no resultado, não. A gente não vai aplicar, a gente vou te vender um curso. Certificado, né? Certificado é eles pegar uma empresa e mostrar que eles sabem. Então, isso, inclusive, é a base da nossa estratégia. Quanto mais gente eu tenho que chega no resultado, mais gente eu quero ter estabilidade. Então, eu vou focar um pouco nisso desde o começo. Só que eu tinha um problema, então eu não estava chegando no resultado. E aí, quando eu perguntava, o que aconteceu? O curso está ruim, está tudo bom, está saindo. Mas eu só tem. Todo mundo está assim, a minha resposta estava sem tempo. Não é possível. A ideia é justamente para você ter tempo, exatamente. E aí não sabia coisa. Eu comecei a fazer. E aí você pensa, você tem. Como vai ter um horário para fazer um papo? Eu quero ver como é que você fica nessa rotina e tal, eu não vai para você. Eu marquei uma conferência, eu faço um papo. E aí ele falou, vamos lá, automatizar isso. Mas eu só não. Aí eu entendi que eu estava. Que ele estava faltando para mim. Não é que seja errado ter automação profissional. Não é que automação profissional é algo muito abstrato. É algo muito amplo. Então, é difícil de você saber como você vai fazer isso. Sobretudo, como começar, por isso que nunca tem tempo, né? Exatamente. Eu fico te falando assim, cara, precisa que tá bom, vai chegar lá. Pegar por lá, não, você não vai saber como é que chega. Você vai estragar porque você não consegue fazer isso. E aí, quando ele me falou aquilo, eu entendi. E eu falei, não, vamos descer, que seja mais específico. Só que aqui me deu um detalhe maior, que foi, pô, eu fiquei verdadeiramente colorado com o fato de eu conseguir chegar no resultado, eu comecei a questionar o que é que ele, eu não sei para isso, porque na minha cabeça está tudo. Mas se eu consigo resolver do meu processo, tem alguma coisa que eu não sei para
aí eu tinha um passo. Porque, por nesse momento, eu preciso fazer isso. Aí o que eu fazia? Eu ia para a internet pesquisar em site, em vídeo, onde estivesse disponível, como que resolvia aquele passo específico. Aí eu resolvi aquele passo, vou passar para o próximo, vou passar para o próximo, até que eu resolvi o problema todo. Então, sempre usei essa mão, mesmo sem perceber, uma coisa meio da intuição mesmo, sabe? Sem perceber. E aí, quando eu saquei isso, eu falei, cara, é isso que está faltando. E aí eu fiquei pensando, pô, eu defino um problema, depois eu mapeio os passos, aí veio o método que eu chamo de DMI. Definir, mapear os passos, Cara, aí você me traz um gancho que também tem sido muito fortemente falado por você em seus vídeos, que é a questão da mentalidade, cara. Então, sim, mais de comportamento antes mesmo de encarar o problema, né, cara? Qual é a mentalidade para uma pessoa que quer aprender automação, cara? Bom, hoje eu tenho uma estratégia, eu chamo de estratégia da peteca, que é P de pesquisar, E de estudar, T de testar, E de errar, C de corrigir e A de acertar. Você pegar as primeiras vezes da peteca. Manipulei para ficar assim, engraçado, mais fácil de lembrar. Mas esse é o processo. A mentalidade que a gente precisa ter, e uma mentalidade que... E aí, cara, eu consigo falar umas 3 horas só sobre isso Não aqui. tenho dúvida. Mas, assim, eu percebo que a nossa construção, a nossa cultura, né, a nossa sociedade, ela une muito o erro. E eu não acho que deveria ser assim. Porque eu acho que o erro é extremamente instrutivo. Eu tinha um professor de física, que queria ser físico quando era mais jovem, né? Descobri que tinha um vizinho lá que era físico, e eu colei nesse cara e saía para fazer caminhada, eu ia todo dia com ele. E um dia ele falou uma coisa que eu achei foi muito impactante para mim. Ele falou, uma pessoa que te ensina o que você não deve fazer é mais importante do que uma pessoa que te ensina o que você deve fazer. E o que é que bateu em mim disso? Cara, uma pessoa que te ensina o que você não deve fazer, ela está te ensinando um limite. É tipo, você tem essa mesa, você está com um carrinho aqui. Se você passa desse ponto, de vídeo, por exemplo. Então, você saber quais são os limites de onde você não deve ir é mais importante do que você saber onde você pode ir. Entende? Porque aquilo ali vai ter que ir daqui para lá, não é bom. Então, eu já sei que eu posso ir por aqui, por essa borda, por esse canto. E eu tenho menos risco quando eu sei isso. Então, eu acho que é muito interessante isso. E, por outro lado, o erro, ele é também extremamente discutível. Eu souber utilizar o erro. O ponto é que, quando você está lá na escola, você é criança, tem a prova, você estuda de novo, você vai lá, faz a prova, depois de criança, não vai nada, você ganha nota. E quando a nota é boa, você ganha parabéns, aí ele fala que você ganha videogame, ganha bicicleta, e se a nota for ruim, tira tudo isso de você. Porque você foi ineficiente. Quando o correto deveria ser, você tirou a nota aqui, beleza, vamos ver o que aconteceu, porque a nota ficou. Estou com dificuldade aqui no conceito de, sei lá, de equação do primeiro grau. Beleza, pode estudar a equação do primeiro grau para você extrair melhor na próxima, né? A gente simplesmente só tem a olhar a nota, unir ou presentear por isso. Né? E a gente faz isso. Você vem na escola assim, aí você vai na faculdade, é mais ou menos assim, você chega no trabalho, é a mesma coisa, porque tem um cara lá que diz o que você tem que fazer, e aí, se você fizer tudo certo, beleza, você ganha um tapinha nas costas, você é promovido, você ganha aumento de salário. Se você não fizer, você é demitido, o cara corta seu ponto. Então, assim, não existe uma preocupação real, do meu ponto de vista, em evoluir as coisas. A preocupação é que se você acertou, você é o cara, se você errou, você não pode. Perfeito, cara. E nesse processo de mudança, de virada de chave, você percebeu que seus alunos, apesar de terem aprendido a técnica, a automação fiscal, mas faltava esse olhar, essa forma de identificar o que é que tem que ser automatizado. Como é que foi isso daí, cara? Você viu a diferença de... Total, total. Assim, antes de eu descobrir esse método, eu não tinha nenhum aluno que tinha chegado no resultado. O resultado que a gente promete. Cara, 3 meses você vai construir a sua primeira automação fiscal. Sim. Né? E a gente acredita tanto nisso que a gente dá uma garantia pro cara. Se você não chegar no resultado lá, eu te devolvo o dinheiro do investimento e ainda te pago um prêmio de dinheiro para ter que você perde comigo. Então a gente acredita muito nisso. Então todos os alunos que chegaram no resultado que a gente promete,
chegaram lá porque aplicaram. Assim, foi a grande virada de chave. Porque você saber o que você precisa fazer, cara, é muito importante. Por quê? Quando você define um problema, exemplo, eu tenho um problema aqui no meu estádio, e você pode usar esse problema que todo mundo já conhece, que é o crédito de ICMS da operação de uso e consumo. Sim. Eu estou com esse problema de zerar essas operações. Beleza. Como eu vou fazer isso? E como você vai fazer, entra uma outra estratégia, que é, se você já fez, você já sabe. Então, juntando lá com o que estava conversando lá no passado. Pô, eu já faço isso repetidamente. Eu faço forma. E quando eu prestar atenção passo a passo do executo, não é inventar nada de novo. Não está sendo um gênio. Você precisa prestar atenção no que você já faz e anotar. Cara, a primeira vez que eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. E você vai ver que aquilo por si só é um algoritmo de programação. Ah, cara. Sim, sim. Então, o que você precisa fazer é pegar isso e transferir para o computador. Porque eles já têm compartilhado com você. Então, por isso que eu acredito que todas as pessoas têm capacidade de aprender informação fiscal. Porque não é algo, digamos, novo. Porque metodologia é tipo, você fala português, você fala de tempo. Mas se você for falar com uma pessoa que é nativa dos Estados Unidos, e você não sabe falar português, você vai fazer. Você sabe traduzir, você faz em português, em inglês, você vai pegar aquela pessoa conseguindo entender. Você vai dar uma português, você vai receber, você vai conseguir se comunicar. Então, é muito parecido a nossa relação com o computador. Já tem um computador aqui, ele já me dá tudo de novidade. Eu só preciso olhar o que eu já estou fazendo e anotar. É simplesmente isso, cara. Primeira coisa, eu tenho que abrir o arquivo. Abrir o arquivo. Aí depois eu vou procurar o registro 670, procurar o 670. Aí eu vou procurar os TFP, se o TFP foi lá, tá, eu vou procurar se o TFP é do 670. Procurar se o TFP, entendeu? É exatamente aquilo que você já faz. E a partir disso, você vai buscar como que eu traduzo esse passo para uma linguagem que o computador conseguiu entender. E aí é onde entra o conhecimento técnico da automação fiscal. Eu quero saber qual é o teve um aluno meu, uma vez que ele chegou e falou assim, professor, eu quero saber como é que eu faço para decorar os comandos todos. Eu não aprendi, eu aprendi decorando. Eu aprendi fazendo. Então, como é que você aprende? Você vai pegar um problema, né? Você vai observar como que você resolve o pensar mesmo, né? Você não precisa criar algo novo, você só perceber como você já faz. Eu faço assim, 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 assim. E a partir desse ponto, você vai se perguntar agora, pô, como é isso? Quer dizer, ele está com as vezes lá no arquivo, como que eu faço para abrir o arquivo e ver? Mesmo que você tenha zero conhecimento de automação, agora você sabe o que precisa fazer. E aí você pode dizer, mas está vendo que eu usei 12 anos atrás, 15 anos atrás, que é pesquisar na internet, como eu estou mudando linguagem disso. Deve ter lá milhares de exemplos, literalmente, de como fazer isso. E você vai montar o primeiro, você vai montar o segundo, o terceiro. Dá para fazer assim, da forma como eu aprendi. Demorei anos para poder chegar no ponto. Então, o que a gente faz? No final das contas, o que a gente vende não é o conhecimento de como escrever o código. O que a gente vende é tempo. Porque você pode fazer isso com você. Só que, com duas vezes mais tempo, você tem tempo, você tem dinheiro. Como você vai gastar seu tempo? Porque você não quer gastar o dinheiro, ou porque não tem ninguém que ensine aquilo como foi no caso. Ou se eu tivesse uma oportunidade que eu tenho, que as pessoas que acompanham o futuro, cara, eu estava muito mais longe da pessoa. Então, é uma questão de tempo. Então, é possível ter. Qual é o primeiro passo? Clareza sobre o problema que eu tenho e como que eu faço para resolver esse problema de forma melhor. Uma vez que você entendeu isso, você pode pegar isso, entregar no programa do você, ou você vai procurar cada um dos passos na internet, pesquisar, e vai repetir isso até você ficar muito bom. Entendi, cara. Então, eu
posso dizer que essa foi a matriz, a essência que gerou o seu método DMI, né, cara? Com certeza. E esse método, ele é aplicado em todo o processo da automação, cara? Como é que ele entra aí na jogada, aí, efetivamente, assim, Sim, cara? sim. É bem simples. É tão simples que às vezes as pessoas não dão devido valor. Ainda hoje, às vezes você chega um aluno meu e fala assim, pessoal, eu estou com um problema. O problema é esse, esse, esse. Beleza, eu já, tipo, na minha cabeça, eu já sei como, eu tenho uma noção de como resolver, como é que eu vou atacar. Não é que você tem que usar o método o tempo todo para tudo. Você vai usar ele quando tiver escuro. Por exemplo, hoje você não tem que fazer um relatório a partir de dados de uma coisa que vem, o grupo está montar o game para isso. Eu monto, que é o que eu faço com a aula, explicar para você o conceito, o TNI vai te mostrar como você vai usar aquilo. Mas para mim é automático, eu pego, vou lá e faço o negócio acontecer. Só que tem situações, desafios que eu passo no meu dia a dia, né? Alguém vai lá e me solicita uma automação por encomenda. Cara, eu tô com esse problema, eu quero que você resolva, eu não quero aprender a fazer, eu quero que você resolva isso para mim. Beleza, eu vou lá, faço o orçamento pro cara, entrego, o cara paga e a gente faz. E aí, o processo que eu estou fazendo aqui, às vezes acontece de, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Aí eu lembro o DNI, e é impressionante como quando você pega uma folha de papel e você coloca, é esse problema que eu estou precisando resolver, e eu faço isso. Se eu fosse para de forma manual, eu faria assim, 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 assim. Às vezes são 4 passos, 5 passos. E uma coisa que parecia que não tinha noção nem de como você ia começar a resolver, está completamente claro, você sabe exatamente como que você vai resolver aquele problema. Isso acontece várias e várias e várias vezes quando eu dou plantão de dúvidas ou mentoria com os alunos. O cara chega com um problema, não tem a menor noção de como é que vai resolver, e eu falo, beleza, abre aí um bloco de notas. Eu abro o bloco de notas. Vamos lá, qual problema você quer resolver? Escreve. Qual é o primeiro passo? Como é que você faz isso? Você já fez isso? Na mão? Fiz. Como é que você faz? Eu nem pergunto como você vai resolver. Como é que você faz? Ah, a primeira coisa que eu faço é X. Eu vou lá e anoto. Depois você faz o quê? Ah, faço Y. Eu vou lá e anoto. Depois, eu faço Z. Eu vou lá e anoto. Acabou. É isso. Bom, é isso que eu tenho que fazer. Quer dizer, a automação se tornou algo extremamente espontâneo ali, né, cara? Exatamente. Eu lembro ainda, Marco, nesse contexto que a gente tá conversando, cara, que acho que foi um dos primeiros momentos que a gente tava conversando, se falando, e eu tinha uma demanda, como advogado, a gente ganhou a ação da exclusão do ICMS da base do PiscoFins, e a gente precisava fazer os cálculos, a apuração desse crédito, né? E eu lembro ainda que você falou, cara, o que que tá na decisão aí? O que que foi decidido? E aí eu fui descrevendo para você puxou outras informações, acho que na instrução que saiu na época. E eu lembro que você foi passando passo a passo, em poucos dias você trouxe já uma ferramenta que te automatizou isso para o resto dos nossos clientes. Exatamente. Hoje isso é muito legal, cara. E agora, seguindo ainda em relação a essa como aprender a automação fiscal, eu queria fazer um contraponto, cara. O que que eu posso resolver com a automação fiscal, cara? Bom, beleza, eu fiz uma listinha aqui das coisas que são possíveis. Se não, não, cara, a gente tem um episódio, a gente vai falar só disso. Ah, então. O que é possível criar, o que é possível resolver com automação fiscal. Mas assim, eu vou dar um pequeno spoiler, tá? Então, lembra, eu falei que são 4 habilidades. Você aprender essas 4 habilidades, você zerou o jogo 100% com problemas de arquivo SPET. E os problemas da área fiscal tributária, 95% ali está resolvido. Caramba. Então, são 4 coisas que vai me ajudar a resolver pelo menos 95% dos problemas que eu tenho na área fiscal tributária. Que 4 coisas são essas? Quando a gente fala de automação fiscal, e tem pessoas que estão chegando aqui que têm zero conhecimento sobre o assunto e não tem nem noção do que dá para fazer. Esse é um nível. Tem pessoas que já têm uma noção do que é possível fazer. Só que a noção dessas pessoas é como se fosse ela enxerga a ponta do iceberg. Aquela estratégia, 5% está em cima, 95% está embaixo. O que é esses 5% que as pessoas enxergam? Gerar relatório. Exemplo, se eu estou com um problema de que eu tenho, de novo, lá, operação de uso-consumo com crédito, de ICMS, e preciso zerar isso, qual a primeira coisa que vai vir na cabeça de uma pessoa que está iniciando na automação fiscal? Cara, eu vou criar um relatório onde eu vou enxergar o que está errado. Beleza, isso é massa, esse é o primeiro passo. E depois que ele enxerga o que está errado, como é que ele corrige? Ele entra no PVA E faz manual. e faz manual. Então, assim, cara, dá para fazer muito mais do que gerar um relatório usando automação fiscal. Entende? Então, as 4 habilidades são
inserir informações. Vamos pegar o exemplo de um SPED, tá? A gente pode fazer um SPED, um XML, um planilha, um banco de dados. Tudo que a gente puder inserir, retirar, manipular informações, a gente vai usar essas 4 habilidades. Então, a primeira habilidade é inserir registros. Preciso inserir registros dentro de um arquivo TXT. Mas o sistema não tem que fazer isso? Tem, mas lembra, a gente vive no mundo real, né? No mundo ideal, o sistema tem que gerar o SPED completo, perfeito, do jeito que tem que ser. No mundo real, eu nunca vi um sistema que faz, Não existe. que gera o SPED perfeito. Nunca vi. Eu já vi sistemas onde você insere as informações e ele gera o SPED para você. É um sistema específico para você manipular o SPED. Mas um ERP, um sistema de contabilidade, onde você lança as informações e ele gera o SPED 100% para você, eu nunca vi. Então, assim, no mundo real, a gente ainda não tem isso. Então, no mundo real, nas situações do dia a dia, eu vou precisar inserir registros dentro de um arquivo SPED. Eu vou precisar, se eu inserir as informações, eu vou precisar extrair as informações, que é o relatório, que é o que a maioria das pessoas não enxerga. Mas eu posso também, a partir do momento que eu gerei o relatório, eu consigo alterar as informações. Então, tipo, eu gero um relatório, vejo que está errado lá o ICMS, lá do uso do custo, e ao invés de eu entrar no PVA ou no sistema para alterar isso de forma manual, eu consigo pegar uma automação que vai fazer isso para mim. Poxa, aí fica interessante, hein? Fica interessante, fica tão interessante, cara. Deixa eu só fechar. E o quarto habilidade é deletar. Às vezes eu vou precisar deletar registros no SPED, por incrível que pareça. Recentemente teve uma situação de um cliente meu que o sistema estava gerando o registro C191 do SPED fiscal. Que é isso, para quem não sabe, né? É o registro onde você coloca o Fundo de Combate à Pobreza. Sim. E ele estava gerando esse registro com tudo zerado. Só que quando você gera com tudo zerado, dá um erro de estrutura no SPED. Você não consegue nem importar ele para dentro do PVA. PVA. Então, primeiro, você precisaria eliminar esses registros que estão voando ali dentro para você conseguir importar para o PVA. Só que o sistema não conseguia resolver esse problema. Passou, acho que quase 15 dias para poder resolver essa situação. E aí, a gente espera 15 dias para poder importar. Eram 560 e tantos registros que estavam assim. Vou ter que deletar na mão 500 e tantos registros. Então, a gente usou essa habilidade para deletar os registros e aí agora tinha um arquivo que poderia ser importado dentro do PVA, que poderia ser importado dentro de um sistema de auditoria para poder ver o que estava errado. Agora, voltando, eu gerei o relatório, vi o que está errado. Com a habilidade de alterar a informação, eu já consigo chegar lá e modificar. E o mais legal disso é que eu nem preciso mais do relatório. Porque eu posso criar uma automação que ela vai identificar se está errado. Se estiver errado, ela já vai corrigir. E se tudo der certo, ela pula para o próximo. Então, eu nem preciso saber o que está errado. Eu sei que aquele produto específico é um produto de uso e consumo e que, portanto, ele não pode ter crédito de CMS. Beleza, está garantido. Legal. Aí eu rodo uma automação que vai identificar aquele produto ou aquela operação. Se aquela operação estiver não conforme, está errado, ele já corrige. Ou seja, quando eu clico no botão, ele pega o arquivo, faz essas alterações, as validações, altera e já me dá o arquivo pronto. Eu nem sei se tinha operação errada ali dentro. Que massa. Okay? Eu consigo pegar cada um dos pontos e criar uma automação específica para resolver esses problemas para mim. Muito legal. Marcos, ainda seguindo nessa linha que eu acho que é importante, cara, se eu tivesse uma pergunta, eu quero que você seja bem profundo nisso, cara. Aprender automação fiscal é fácil, cara? Não. É, Não é fácil. Também não é a coisa mais difícil do mundo, tá? Não é uma coisa assim que você vai aprender no final de semana, como tem gente que gostaria, né? Ah, eu quero fazer um curso de final de semana e quando terminar esse curso, eu já sei resolver todos os problemas. Vai ser assim? Não, porque exige prática. Não é uma coisa pura e simplesmente intelectual. Não é uma série de Netflix que você vai assistir e aí terminou aquela série e você já sabe tudo sobre aquilo. Não funciona assim. Vai exigir prática. Tem estudos que falam que para você ficar muito bom em determinada coisa, você precisa de 10 mil horas de prática, de repetição daquilo. Então, tipo, um piloto de avião, um excelente piloto de avião, quando ele completou 10 mil horas de voo. Né? Um excelente guitarrista, cara, um excelente guitarrista quando ele completa 10 mil horas de guitarra. E assim sucessivamente. Então, é um processo de prática, exige dedicação. Agora sim, nem todo mundo quer chegar no nível de excelência.
eu consigo chegar num nível em que eu utilizo a automação fiscal no meu dia a dia de trabalho, que seja aceitável, que eu consiga resolver os meus problemas sem precisar ser um expert no assunto? Consigo. Mas eu tenho muitos alunos que falam assim, ó, eu não quero ser um expert, não. Eu só quero saber como é que resolve os meus problemas no dia a dia aqui e eu já estou feliz da vida. Sim. Então, o cara estuda, vai lá, resolve o problema dele, fica feliz da vida que ele conseguiu resolver, e segue a vida dele, vai embora. Não precisa, tipo, ser um Marcos da vida, que gosta disso e que fez disso uma profissão. Você pode simplesmente usar isso como uma ferramenta a mais para alavancar sua carreira profissional. Legal, cara. O que eu percebo é que o processo de aprendizagem fica, mas o bem passa, né? É um processo como aprender a contabilidade, o fiscal, mas os benefícios eles são permanentes, cara. São. E uma coisa que eu acho interessante é que, como eu falei, são 4 habilidades. Então, a relação custo-benefício é muito interessante. Por quê? Se eu aprendi, por exemplo, a extrair as informações de um registro 0200, lá do SPED fiscal, que é o cadastro de produto. Sim. Por tabela, eu sei extrair informação de qualquer registro. Poxa, Quanto do SPED fiscal, quanto do SPED de contribuições, quanto da ECD, quanto da SCF, quanto de arquivos. Aí você muda um pouquinho a forma, mas de arquivo XML. É a mesma lógica. É extrair a informação. Você extrair a informação de qualquer lugar que eu quiser. E eu aprendi isso com um registro. Você tem lá quase 300 registros no SPED fiscal. Você pode usar esse conhecimento para extrair informação desses quase 300 registros. Dos outras declarações também. Entende? Então não é uma coisa que você vai ter que aprender cada detalhezinho de cada coisa. Você aprende a base, a essência, e a partir daí você deriva esse conhecimento para todas as outras coisas que você precisa. muito legal, cara. Eu acho que é isso. Não só a automação em si, mas a forma como você passa a encarar os seus problemas no dia a dia, né, cara? A automação, ela vai muito mais do que só a técnica em si, mas a percepção de que você não precisa sofrer muito para resolver as coisas, né, cara? Exatamente, perfeito. Essa percepção, cara, muda o jogo. Porque só o fato de você saber que é possível... Tem muita gente que me segue, né? Tem um canalzinho de comunicação no WhatsApp que qualquer pessoa pode acessar, você inclusive que está assistindo, e pode chegar lá e falar comigo. Professor, estou com tal dúvida. Legal. E tem muitas pessoas que chegam até mim, elas não querem tirar dúvida. Ela chega e fala assim, ó, é possível fazer isso? Aí eu falo, pô, que massa. O cara já fica feliz da vida. Porque só o fato de saber que é possível aquilo, já toca a pessoa. Entende? E já, a mente dela já começa a trabalhar em formas de resolver aquele problema, porque alguém me disse que isso é possível. Pô, muito legal, cara. E normalmente eu faço até o contrário. Eu falo, cara, não me pergunta se é possível, não. Só diz que você quer. Se não for possível, eu te falo. Porque normalmente é possível de fazer. Normalmente é possível. Legal. A gente tem muito assunto ainda. Nós estamos na segunda live, ainda temos mais 8 aí, né, Marcos? Então, eu convido que vocês nos acompanhem. Tem muito assunto legal ainda para a gente discorrer. Perfeito. Então, acho que hoje é isso, né? Nós não teremos acompanhado. Um abraço. E espero o próximo.